de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o que foi o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Obviamente que a gente vai dar aquele pitaco ou mesmo dar aquela pequena analisada na tabela, porque tem um time bem curioso aí correndo por trás que talvez ninguém esteja dando importância, mas que possa talvez em 2 ou 3 rodadas surpreender a todos, e as coisas podem complicar caso os resultados de Palmeiras e Flamengo continuem persistindo nesse empate, derrota, algo que não seja tão favorável aos dois clubes e o Cruzeiro ainda não esteja aproveitando as oportunidades. Tem um quarto elemento aí que pode realmente fazer total diferença. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora para a matéria. Obviamente, matéria do lance, escrita por Rafaela Cardoso. Com arbitragem confusa, líder Palmeiras empata com o Cruzeiro no Brasileirão. Com o resultado no Allianz Parque, Verdão abre um ponto de vantagem na liderança, enquanto a Raposa segue em terceiro. Esse jogo tinha um fator bem curioso, interessante, que era a dúvida se o Palmeiras iria realmente vir com força total para cima do Cruzeiro, atual terceiro colocado do Brasileirão, ou se o Palmeiras ia poupar alguns jogadores, dado a decisão que tem na quarta-feira, quinta-feira contra a LDU, aqui no Allianz Parque, e precisando reverter um placar de 3 gols, então muitos se perguntou qual seria o time que o Abel Ferreira ia utilizar desse confronto contra o Cruzeiro. O Abel optou por vir com força total mesmo, porque mais que se foda, e o Palmeiras só conseguiu angariar um empate para cima do Cruzeiro, um resultado que não fez tanta diferença assim na tabela para ambos os clubes, mas para o Palmeiras foi um pouco mais benéfico, se assim posso dizer, porque o Palmeiras agora tem um ponto a mais do que o atual segundo colocado, que é o Flamengo, já que o Flamengo conseguiu a proeza de perder o seu confronto. Então o Palmeiras tem essa pequena e bem curiosa vantagem sobre o segundo colocado. Seguindo aqui com a matéria, a arbitragem mais uma vez foi o assunto de uma partida do Campeonato Brasileiro. No empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, na noite deste domingo, no Allianz Parque pela 30ª rodada, lances polêmicos aconteceram dos dois lados. E a partida teve expulsão, chuva de cartões, lance de possível vermelho e gol anulado para os donos da casa. Apesar disso, o time comandado por Abel Ferreira segue na liderança, agora com 62 pontos, enquanto a Raposa é a terceira com 57. O lance polêmico, que aqui esse daí eu gostaria de comentar, não trouxe a imagem, bobeei nessa parte, mas o lance polêmico que seria acho que do Gustavo Gomes, aquela situação em que ele pega a canela do jogador do Cruzeiro, que tanto que o jogador é até substituído após o chute. Cara, eu sei que a imagem é forte, mas eu não acredito que é lance para expulsão, dado o... Como eu posso explicar? Assim que o Gustavo Gomes chuta a bola, logo já vem o contato, era como se fosse uma dividida. E ele chuta a bola, cara. O jogador do Cruzeiro ainda não tinha chegado perto da bola o suficiente para poder ter realmente os dois contatos ao mesmo tempo, em que talvez aí geraria a expulsão do Gustavo Gomes, mas foi uma situação em que ele chutou e, você chuta a bola, cara, a perna vai pra frente, não tem o que fazer. Muito se perguntou se ele deixou a perna pra atingir o jogador. Cara, tenta você chutar a bola e recolher a perna, não dá, cara, é impossível. Então, aquela situação foi uma situação de cartão amarelo, dada a intensidade onde pegou a perna, mas eu acho que a avaliação do juiz naquele momento foi a correta, em que o jogador chutou a bola e não foi uma situação que teve um tempo dele poder realmente tirar o pé. Ali não tinha situação de tirar o pé, porque realmente foi logo em seguida. Ele chuta a bola e a perna do jogador está logo na frente. O Palmeiras também teve um lance de gol anulado, né? Que eu acabo não me recordando qual foi, mas algumas pessoas que não são do meio, do mídia palmeirense, falou que realmente foi mal anulado. Mas, assim, eu não sei, eu confesso que eu não tô querendo ver um Palmeiras e Flamengo campeão do Brasileirão. Eu gostaria, obviamente, de ver um Cruzeiro da vida correndo por trás, porque aí é um time que não afeta diretamente possíveis rivalidades aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, coisa parecida.
Seria algo mais atípico que realmente não afetaria nenhum outro clube rival. Mais um pouco sobre a matéria. Agora o Verdão volta suas forças 100% para o segundo jogo da semifinal da Libertadores, marcado para quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, e que vale vaga na decisão do torneio continental. Para avançar, o Palmeiras precisará reverter o resultado negativo de 3-0 do primeiro jogo, ou seja, vencer por 4 gols de diferença. Se vencer por 3, a vaga será decidida nos pênaltis, enquanto qualquer placar menor do que esse ou derrota, o time brasileiro estará eliminado. O Cruzeiro, por sua vez, volta a campo no sábado para receber o Vitória, às 16 horas, no estádio Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comentando um pouco sobre o Palmeiras, nessa ordem depois do Cruzeiro, o Palmeiras obviamente tem uma super decisão na quinta-feira contra a LDU, se eu não me engano, pela Libertadores, e o confronto não vai ser nem um pouco fácil, já que o Palmeiras precisa obviamente fazer 4 gols. Não é impossível, o Abel Ferreira tem realmente, na pós-entrevista do jogo contra o Cruzeiro, ele deu uma aquecida no seu torcedor falando para acreditar até o final, porque realmente o Palmeiras consegue, entre aspas, fazer o impossível. Eu acreditaria mais se fosse o Corinthians, confesso, que um time encardido para reverter esse tipo de placar é o Corinthians, mas nada é impossível, obviamente, são 90 minutos que o Palmeiras pode, obviamente, ter uma partida brilhante e fazer 4 gols, ou mesmo empatar e conseguir levar essa decisão para os pênaltis. A questão eu acho que talvez muito vai ser determinado pelo primeiro tempo do Palmeiras, como o time estiver reagindo a toda a situação e não deixar, obviamente, a LDU fazer um gol, porque se for igual o São Paulo, que toma um gol em casa no Morumbi, aí não tinha o que fazer, não tinha mais como reverter nenhum tipo de placar, e isso acaba com total a moral do time em casa, mas esse confronto da Libertadores por parte do Palmeiras vai ser bem algo assim, bem animador de se assistir, não só o dele, como também do Flamengo, que tem a decisão na quarta-feira contra o Racing, que também não vai ser nem um pouco fácil. Já para o Cruzeiro, recebendo o Vitória, eu acho que o correto a se pensar seria uma vitória fácil, mas na minha opinião, talvez esse seja um jogo em que o Cruzeiro precisa decidir se ele quer realmente brigar por título ou se ele quer apenas se manter entre os 4 para a classificação da Libertadores do ano que vem, porque se você não consegue uma vitória contra o Vitória, você infelizmente não tem o porquê continuar dando essas declarações ou indícios de que realmente está buscando um título brasileiro. Bom, continuando aqui na matéria, eu ainda trouxe os resultados, né, pra gente dar aquela pequena comentada sobre toda essa situação e também levantar um ponto bem interessante aqui para vocês, que aqui nessa última rodada o Mirassol ganhou do Sport por 2-1, o Flamengo perdeu por Fortaleza de 1-0 e o Palmeiras empatou 0-0 com o Cruzeiro. Por que eu coloquei o Mirassol? Cara, não é que eu descobri, mas analisando um pouco a tabela, e aí a gente vai chegar nisso daqui a pouco, o Mirassol tá a 7 pontos apenas do Palmeiras. São praticamente 3 jogos para reverter uma possível colocação, caso o Mirassol consiga manter a boa fase de vitórias consecutivas, Flamengo continue vacilando do jeito que está fazendo, e o Palmeiras acaba tropeçando também nessas situações, empate, derrota, coisa parecida. O Mirassol é um candidato que entra fortemente nessa briga pelo título, caso mantenha essa boa regularidade. E eu ficaria muito curioso, porque o Mirassol seria o 4º time, ou mesmo a zebra, ou aquele time que ninguém considera, porque considera a ser campeão do Brasileiro, justamente porque a gente só pensa, talvez um G4, uma Libertadores seja algo grandioso para o Mirassol, e de repente beliscar um título seria algo assim inimaginável, e seria algo fantástico para esse Brasileiro 2025. Eu também resolvi trazer os próximos jogos, né? Então o Cruzeiro vai pegar o Vitória lá no Mineirão, então tem total obrigação de vencer esse jogo. O Santos pega o Fortaleza, que ganhou do Flamengo, então o Fortaleza vem com badalado, e óbvio, Santos e Fortaleza tem essa briga direta pelo rebaixamento, já que o Santos é o porteiro e o Fortaleza já tá doido para sair da zona. O Mirassol recebe o Botafogo, então tem total chances de vitória, e seria mais uma vitória para o próprio time do Mirassol. O Flamengo pega o Sport no Maracanã, isso aqui tá com uma carinha de empate, tá com uma carinha de vacilo por parte do Flamengo.
E por último, o Palmeiras vai enfrentar o Juventude. Então, desses confrontos, obviamente que Flamengo e Palmeiras têm os confrontos mais fáceis desses jogos, mas eu acho que são esses jogos que talvez determinem quem realmente está buscando uma briga pelo título, já que você tem 3 times que estão na zona do rebaixamento, ó. Vitória, Sport e Juventude, e também tem, se for colocar os 4, é o Fortaleza também. Mas, assim, dos que estão lá em cima, você tem 3 que estão na zona de rebaixamento e você tem 3 times brigando por título. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E aí, igual eu falei, eu quero colocar esse quarto elemento que o Mirassol, ganhando esse jogo e o próximo, talvez consiga entrar nessa briga pelo título e ser um fator totalmente inovador para o Campeonato Brasileiro, que eu ficaria, assim... eu ficaria encantado de ver um possível Mirassol conquistando o Brasileirão 2025. Sim, eu sou maluco de pensar isso, mas que seria do caralho, seria. Pra finalizar, eu obviamente trouxe aqui a tabela pra gente poder analisar os jogos e analisar também, obviamente, as posições. O Palmeiras continua como líder, né, com uma rodada a menos, tanto o Flamengo como o Palmeiras têm um jogo a menos, e o Palmeiras vai sanar esse jogo a menos contra o Santos. Isso vai ser, acho que dia 15, alguma coisa assim. E o Flamengo ainda não sei quanto que vai sanar esse jogo atrasado, mas ambos têm esses jogos atrasados que podem talvez se distanciar um pouquinho. Logo em seguida temos o Cruzeiro com 57 e abaixo tá o Mirassol com 55, cara. A distância do Mirassol para o quinto colocado, que é o Bahia, são 6 pontos. Então o Mirassol tem tudo para mirar a parte de cima da tabela do que se preocupar com quem tá vindo de baixo. Já lá embaixo na tabela, obviamente que ali tá tudo embolado, temos o Sport, que praticamente já está rebaixado, Juventude com 26, Fortaleza com 27 e Vitória com 31. A diferença acaba sendo entre 3 a 4 pontos, e pro Santos, que é 32. Então, do Vitória pro Santos é 1 ponto apenas. Do Fortaleza pro Santos acaba sendo 5 pontos, mas com uma vitória do Fortaleza que vai enfrentar o Santos, essa diferença vai cair. E aí o Santos, infelizmente, vai acabar indo pra zona de rebaixamento e encarar mais uma Série B ano que vem, seria terrível. Porém, o Santos tem esse jogo a menos contra o Palmeiras, que isso pode ser divisor de águas, tanto pro Santos como pro Palmeiras. Se o Santos ganha, ele consegue 3 pontos e se aproxima muito mais da parte de cima da tabela, que já entra com o Inter, Ceará, Atlético Mineiro, que estão separados apenas por 1 ponto entre esses times. Já o Palmeiras, se perde pro Santos, meio que começa a dar chances ao Flamengo ultrapassá-lo e chegar mais próximo da conquista desse Brasileirão. Acho que esse finalzinho tá ficando bem interessante, confesso pra vocês. Então, o Santos, em comparação com o Vitória, apenas 1 ponto, mas em comparação com o Internacional, são apenas 3 pontos também. Então, uma vitória faz com que o Santos encoste no Internacional e preocupe, obviamente, todos esses outros times, Inter, Ceará, Atlético Mineiro e o próprio Red Bull Bragantino, porque eles estão separados por 1 ou 2 pontos e isso, 2 derrotas seguidas, faz com que o time, obviamente, acaba decaindo. E aí, agora eu quero chamar vocês para observar mais uma vez o topo da tabela, em que a gente só consegue focar para Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, briga pelo título. Mas tem aquele Mirassol ali, ó, com 3 vitórias consecutivas, totalmente embalado. Com o Mirassol vencendo talvez 2 partidas, vencendo contra o Botafogo, e o próximo confronto, que eu acabei não pegando contra quem que é, mas também vencendo, o Mirassol chega a 61 pontos e encosta em Flamengo e Palmeiras. Ah, mas aí Flamengo e Palmeiras não vão ficar quietos com tudo isso, cara. Digamos que do decorrer da situação, pelo Flamengo ter perdido pro Fortaleza, acho que tudo pode acontecer. Então, eu acho que tem tudo pro Mirassol acreditar nesse vacilo dos 3 times que estão acima dele, e tem tudo pro Palmeiras e Flamengo se preocupar com os próximos confrontos, já que eles estão realmente medindo forças entre eles e ao mesmo tempo se preocupando com uma competição tão importante quanto é a Libertadores. Mas seria do caramba ver o Mirassol, obviamente, ultrapassando esses 3 clubes e sendo fortíssimo candidato a título do Brasileirão 2025. Essa foi a minha análise sobre o confronto de Palmeiras e Cruzeiro. Obviamente que eu queria muito fazer também chamar a atenção, obviamente, para essa situação do Mirassol, que, cara,
vale a pena a gente prestar atenção nesse time, porque tá ali, ó, tá em quarto lugar, mas tá brigando, obviamente, por ótimas colocações. Mas e pra vocês, o que vocês acham? Acha que quem vai ser campeão? Flamengo? Palmeiras? Talvez um Cruzeiro? E lá por trás, assim, ó, bem escondidinho, um Mirassol? Cara, eu confesso que se eu tivesse, assim, um patrocínio por causa de aposta nesse momento, eu colocaria aquela fezinha no Mirassol pra campeão do Brasileirão 2025, só pra, assim, só deixar uns R$2 ali, só pra ver o que acontece, né? Mas acho que fica muito divertido a gente poder acompanhar esse final de Brasileirão, já que temos, acho que, 8 rodadas a serem disputadas ainda, e tem tudo pra pegar fogo, tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo para os desesperados. Mas e pra vocês, o que vocês acham? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que vocês deixem o like, compartilhem caso vocês queiram, e por último se inscreva no canal. Estamos crescendo, estamos subindo. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!